Vamos agora estudar a área de superfícies de não poliedros. Os não poliedros, como vimos há pouco no vídeo 1, têm a ver com sólidos que têm partes curvas, como é o caso de um cone ou de um cilindro. E tal como nas outras áreas, temos que estudar a planificação de cada um deles. Vamos começar pelo cilindro. Vamos abrir o cilindro e a sua planificação é nada mais, nada menos que um retângulo, os seus lados, e as bases são dois círculos. Como vocês aprenderam no sexto ano, o retângulo tem o comprimento igual ao perímetro da base. Porquê? Porque se forem ver aqui a planificação para trás, o retângulo fechado faz uma circunferência e então o comprimento do retângulo é uma volta completa aqui da base, ou seja, uma volta completa do círculo. Portanto, o comprimento é o perímetro da base, que é o perímetro da circunferência. É 2 vezes π vezes o raio. E depois temos uma altura. Então, vamos calcular a área da superfície de um cilindro. Temos que usar duas bases, ou seja, dois círculos, e o retângulo. A área do círculo é a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Mas são duas bases, portanto, a área das duas bases é 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado. A área lateral tem a ver com comprimento vezes largura, ou base vezes altura. A base tem de comprimento 2πr e a altura é h. Portanto, a área lateral tem como fórmula 2πrh. Há livros, como o teu, que a altura chama geratriz e então substitui h por g, a fórmula pode ser 2πr geratriz. Qualquer uma das fórmulas é válida. Pronto, então já podemos calcular a área total da superfície deste cilindro, que é composta pela soma das duas bases, ou seja, 2π raio ao quadrado, mais a área lateral, ou seja, 2π vezes raio vezes geratriz. E esta é a fórmula que tu vais ter que saber para calcular a área da superfície de um cilindro. Vamos então fazer um exercício resolvido. Temos um cilindro, a sua altura é 6 e o diâmetro da base é 5. Vamos à planificação e colocar as medidas. Portanto, a altura é 6 e o diâmetro da base é 5, o que faz com que o raio seja metade, 2,5. A área da base é a área do círculo, π vezes raio ao quadrado, ou seja, 6,24π. A área das duas bases é 2 vezes o 6,24, ou seja, 12,5π. A área lateral tem a ver com um retângulo, ou seja, comprimento vezes largura, mas vimos no vídeo anterior que é 2 vezes π vezes o raio vezes a geratriz. 2 vezes o π, o raio é 2,5 e a geratriz, como vimos, coincide com a altura do retângulo, é 6, o que vai dar 30π. Então já podemos calcular a área total, que é 12,5π, ou seja, a área das duas bases, mais a área lateral, que é 30π, o que vai dar o valor exato de 42,5π. Se quisermos o valor aproximado, vamos à calculadora, usamos o π da calculadora. No caso não tens uma calculadora científica, podes usar a aproximação de π como 3,14 e vai dar aproximadamente 4.133,5 cm², porque eu arredondei para uma casa decimal, para as décimas. E é assim que se faz a área da superfície lateral de qualquer cilindro. E agora tens dois exercícios para resolver. Vamos agora estudar outro sólido não poliedro, que é o caso do cone. E neste caso temos um cone que é reto, por isso a altura do cone coincide com o eixo do próprio cone. A superfície do sólido é constituída por um setor circular e por um círculo. Vamos lá planificar para ver isto. Portanto, temos então aqui a geratriz do cone. Vamos abrindo o cone e descobrimos então que a sua planificação é o tal setor circular e o círculo. Geratriz. A geratriz, depois de se planificado, temos ali a altura que vai desde a linha daquela parte do setor circular até aqui ao centro. Ou seja, uma planificação mais bonitinha é esta. Temos então um setor circular, porque é um bocado do círculo. Temos a geratriz, que é o comprimento aqui deste setor circular, do raio. E temos aqui a base, que é um círculo.
Portanto, como é que eu vou calcular então a área da superfície lateral de um cone? Vamos começar por dizer que temos a área da base mais a área da superfície lateral, ou seja, a área do setor circular. A área da base, como tu já viste, é um círculo que tem área πr ao quadrado, a fórmula da área do círculo. A área do setor circular tem como fórmula π vezes raio vezes geratriz. Área lateral, área da base. Temos um único lado, uma única base. Portanto, é só somar estas áreas. Área da base, πr ao quadrado. Área da superfície lateral, π vezes raio vezes geratriz. Então temos π vezes raio ao quadrado mais π vezes raio vezes geratriz, que é a área da superfície de um cone. Área lateral mais área da base. E é esta forma que vais usar para resolver os exercícios. Vamos ver aqui o exercício resolvido. Temos um cone com 7 cm de altura e 2,5 de raio. A área da base é a área de um círculo, π vezes raio ao quadrado. A área da superfície lateral é π vezes raio vezes geratriz. Vamos então fazer os cálculos. A área da base é π vezes raio ao quadrado, portanto, π vezes o raio, que é 2,5 ao quadrado, que vai dar 6,25π como valor exato. A área lateral é π vezes o raio, que é 2,5, vezes a geratriz. E eu não sei quanto é que tem de comprimento aqui a minha geratriz. Mas eu verifico que tenho aqui, formado com a altura e com o raio, um triângulo retângulo. Vamos fazer aqui um cálculo auxiliar, usando o teorema de Pitágoras. Ora, a geratriz coincide com a hipotenusa, portanto, a geratriz ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, ou seja, do 7 ao quadrado com o 2,5 ao quadrado. Então, a minha geratriz ao quadrado vai ser 49 mais 6,25. Então, a geratriz vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 55,25. Como a geratriz é uma medida, a geratriz tem que ser maior que zero, portanto, a geratriz vai ser igual ao valor positivo de raiz 55,25. Não vamos arredondar, vamos deixar este valor e vamos usar este valor então aqui na medida que faltava. π vezes 2,5 vezes a raiz de 55,25. E vamos então à calculadora fazer estes cálculos. O que vai dar um valor aproximado de 8, e vamos deixar como não é resultado final 3 ou 4 casas decimais. Eu vou deixar 4 casas decimais. Então estamos em condições de calcular a área da superfície do sólido. Indo à calculadora, eu vou fazer este cálculo. Portanto, área lateral 8,4455 mais a área da base, que é 6,25π. O que me vai dar aproximadamente 28,08 centímetros quadrados, se eu usei uma aproximação para 2 casas decimais. E pronto, é assim que se faz a área da superfície de um cone. Vais fazer agora os próximos 2 exercícios.